E muito boa tarde a todos. Estamos em direto para mais uma conferência online, desta feita dedicada à arbitragem no mundo lusófono. Eu recordo que estamos a transmitir este evento em live streaming na página oficial da JALP no Facebook e simultaneamente no canal Arbitragem no YouTube. O meu nome é Francisco Alves Pinheiro, sou presidente da JALP, a Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua Portuguesa, uma associação recém-criada em que tem como objetivo principal apoiar e representar jovens advogados no mundo lusófono. Este evento insere-se num ciclo de conferências online que a JALP está a promover e a organizar durante o mês de dezembro e que pretende ser aquilo que o nome indica, uma conversa descontraída entre diversos oradores com experiência reconhecida em jurisdições de língua oficial portuguesa. Hoje temos um verdadeiro painel de luxo, se me permitem dizer, ilustres oradoras, representantes de diferentes jurisdições de língua portuguesa e de 4 continentes do mundo, Europa, África, América e Ásia reunidas num só evento. E a talk de hoje é sobre a arbitragem lusófona, como referi, desafios e oportunidades. Temos a honra de poder contar com a moderação do António Pedro Pinto Monteiro, para além do meu colega curso e amigo, é também árbitro, professor, advogado e também coordenador da Comissão de Arbitragem e Mediação da JALP, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Começo por cumprimentar-te a ti, na qualidade de Presidente da JALP, salientando que é para mim um prazer e uma honra estar aqui hoje presente neste evento como moderador. Evento, aliás, que partiu de uma ideia tua e que ajudaste e muito a organizar. Cumprimento também as nossas oradoras, especialistas na área de arbitragem e não só, e por quem tenho grande respeito e admiração. Começando por ordem alfabética e sendo muito sintético na minha apresentação, atendendo a que o tempo é curto e o facto de verdadeiramente as nossas oradoras dispensarem apresentações, nós temos, portanto, a Catarina Monteiro Pires, sócia da Moraes Leitão, Galvão Teles Soares da Silva e Associados e professora doutora da Faculdade de Direito de Lisboa. Temos a Fátima Dermawan, associada sénior da MDME Lawyers, com LLM em Harvard e na Católica, entre outras qualificações. Temos a Isabel Cantidiano, sócia da Cantidiano Advogados, diretora do CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, e com um LLM da Universidade de Cambridge, entre outras qualificações. E temos, finalmente, a Sofia Val, consultora da MG Advogados e professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Portanto, todas as nossas oradoras aqui com muita experiência em arbitragem internacional, com particular enfoque para o espaço lusófono, todas com muitas qualificações do ponto de vista académico e todas elas pertencentes, como o Francisco disse bem, a jurisdições diferentes, Portugal, Macau, Brasil e Angola, respectivamente. Temos, portanto, um painel de oradores ilustres, que é ótimo para gerar um debate de qualidade. O tema deste nosso evento é arbitragem lusófona, desafios e oportunidades. As nossas diferentes jurisdições, Portugal, Angola, Brasil e Macau, aqui bem representadas, portanto, têm particularidades. Particularidades estas que, muitas vezes, representam desafios e oportunidades ao nível da arbitragem e que é importante conhecermos. O propósito desta talk, que é a segunda promovida pela JALP, é precisamente debatermos, com um caráter mais informal, alguns destes desafios e oportunidades que se colocam. Temos aqui um tempo limite de cerca de 1 hora. Muitas questões poderiam naturalmente ser abordadas, apenas falaremos de algumas. E, enfim, para maiores desenvolvimentos, eu sugiro desde já, por exemplo, a consulta de uma obra específica e recente sobre o tema da arbitragem lusófona, que é o Manual Internacional da Arbitragem Lusófona, volume 1º, portanto, coordenado pela Catarina Monteiro Pires e pelo professor Dr. Rui Pereira Dias, manual com bastante relevância nesta temática e não só. Bem, e após esta publicidade gratuita e não solicitada ao manual da Catarina, vamos então falar de alguns tópicos que aqui se colocam. Começo quanto aos tópicos, portanto a ideia é fazermos aqui um diálogo entre todas as oradoras. Eu vou lançando aqui alguns tópicos em função do tempo que tivermos e começo com a Convenção de Arbitragem, ou melhor, com a redação da Convenção de Arbitragem e os cuidados a ter em função das especificidades das nossas diferentes jurisdições. Claro que eu refiro-me aqui à arbitragem voluntária e não à arbitragem necessária. Portanto, a questão principal que se coloca a este respeito é a seguinte, quer dizer, ou redigirmos a Convenção de Arbitragem, através da qual, portanto, atribuímos competência a um tribunal arbitral para dirimir o litígio entre as partes, portanto, ou redigir a Convenção de Arbitragem, se estivermos perante partes
que sejam angolanas, portuguesas, brasileiras ou que estejam em Macau. O que é que devemos ter aqui particularmente em conta? Lei aplicável, língua, sede, questão do prazo, ou seja, alguma especificidade a este respeito que devemos ter em conta, algo que seja recomendável fazermos aqui. Bem, eu, enfim, lancei aqui a questão, se calhar agora talvez invertendo aqui um pouco a ordem alfabética que há pouco segui, talvez começasse aqui pela Sofia a este respeito da redação da Convenção de Arbitragem. Obrigadíssimo, António. Eu queria só, em primeiro lugar, agradecer à Jalp o simpático convite que me fez, na pessoa também do António, não é? Que foi ele que formulou o convite. É mesmo um privilégio poder estar aqui hoje a discutir convosco temas que são de extrema relevância, não é? Para a nossa vida profissional e de muita atualidade. Bem, relativamente à redação da Convenção de Arbitragem, nós, em Angola, quando procuramos inserir uma cláusula arbitral num contrato, costumamos ter a preocupação de colocar como sede da arbitragem uma cidade angolana. Isto porquê? Porque apesar de Angola ter aderido à Convenção de Nova Iorque, isto já em junho de 2017, a verdade é que nós continuamos a ter alguma morosidade junto do Tribunal Supremo no que tange ao reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras. Portanto, isto é um processo que se pretende mais célere, claramente afastou-se o regime que nós tínhamos no Código de Processo Civil em relação ao reconhecimento de sentenças estrangeiras, não é? Que abrangia também as arbitrais, mas do ponto de vista prático temos ainda algumas dificuldades nesta implementação. Então nós continuamos a sugerir que na verdade, para que a sentença seja considerada angolana, que se coloque a sede da arbitragem numa cidade angolana. Esta, diria, é a nossa maior preocupação. Depois, em relação à questão da língua, António, que levantaste, também diria que se calhar a maior parte dos colegas angolanos não estão tão acquainted com o inglês como a língua oficial dos negócios e se calhar terão alguma dificuldade em litigar em inglês. Portanto, normalmente temos preferido que o processo arbitral corra todo ele em língua portuguesa. Penso que estas são as nossas duas maiores preocupações. Muito bem, não sei se em relação às outras jurisdições, se há aqui alguma particularidade em relação ao Brasil ou Macau, se calhar em relação a Portugal, enfim, não sei se haverá alguma particularidade a ter em conta, mas coloco aqui à vossa consideração. Vou fazer um comentário, Antônio, boa tarde, né? Em primeiro lugar, também como a Sofia, queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui ao lado de vocês, né? E ter recebido o convite do Francisco e seu, que foram meus colegas, como eu disse há pouco, há muitos anos em Portugal, então é realmente um prazer estar aqui com vocês. Sobre a convenção de arbitragem no Brasil, eu acho que, e talvez isso seja algo que a gente vai abordar mais para frente aqui na nossa conversa, uma preocupação que a gente aqui tem muito é sempre colocar uma cláusula de arbitragem fazendo referência a alguma instituição, né? A gente aqui tem essa preocupação com a arbitragem institucional e isso veio desde o início, né? Desde a promulgação da lei de arbitragem e acho que isso acaba resolvendo muitos dos problemas, diferente da Sofia, né, e de Angola. A gente tem aqui um STJ já bastante experiente na homologação das sentenças estrangeiras. Então, a sede deixa de ser uma preocupação tão grande como a referida pela Sofia. Acho que esses seriam 2 comentários assim, breves sobre esse assunto. Muito bem, portanto, quanto a Angola, sobretudo a sede, a língua também pode ser relevante. Aqui no Brasil, sobretudo a questão da escolha de um centro de arbitragem institucionalizado. Muito bem. Não sei se em relação ao Macau, se a Fátima se quer acrescentar algum ponto, senão eu lançaria, ou a Catarina em relação ao Portugal, senão eu entraria aqui no tópico seguinte. Só tenho 4 comentários assim pequeninos, Sim. mas em primeiro lugar queria agradecer o simpático convite da JAP e pronto, é um prazer estar aqui convosco. Então só o primeiro comentário é em relação à lei aplicável. Segundo a nova lei de arbitragem, já vou falar isso com mais pormenor, em matéria de arbitragem de litígios de natureza administrativa, se a sede é em Macau, então
pronto, é discutível, essa questão é discutível, mas pronto, mas segundo a nova lei, o direito material tem de ser o direito da Raia, da Macau. Isto é em relação à lei aplicável. E depois, segundo a nova lei, também há uma proibição da cláusula assimétrica e, portanto, têm que ser não escritas as estipulações de convenção de arbitragem que confiram a uma das partes qualquer situação de privilégio relativamente à designação de árbitro. Depois, um terceiro comentário é em relação ao árbitro de emergência. Segundo a nova lei, é possível na convenção de arbitragem estipular sobre o árbitro de emergência. E depois, só um último ponto sobre a língua. Em Macau, há muitas vezes na prática nós temos contratos em bilíngues. Pode estar escrito em inglês ou português, conjuntamente com o chinês. E se uma parte não domina a língua chinesa, acho que é preciso ter cuidado se as traduções, qual é a versão que prevalece, ou se prevalece a versão chinesa, e se essa parte não domina a língua e só está a assinar a tradução, então é preciso ter cuidado se a convenção de arbitragem, os termos são iguais nas duas línguas. Muito bem, muito obrigado, Fátima, aqui pelo feedback em relação a este tópico, quanto à jurisdição de Macau. Eu, se calhar, enfim, se não houver aqui nenhum comentário adicional, passaria aqui para o tópico seguinte, que tinha aqui elencado entre vários tópicos, que é um tópico também, de certa forma, relacionado com o anterior, e a própria Isabel até já tocou nesse tópico, que é a questão de sabermos aqui o tipo de arbitragem a escolher, se entre uma arbitragem ad hoc ou uma arbitragem institucionalizada, ou seja, uma escolha importante que é conveniente as partes fazerem, desde logo na convenção de arbitragem, e de facto a percepção que eu tenho é de que existem aqui algumas diferenças a este respeito entre as nossas jurisdições e especificidades, portanto, que importa considerarmos. Ou seja, portanto, em relação a este tópico, eu diria que a questão principal que se coloca é simples e direta, ou seja, se nós tivermos uma arbitragem em Angola, Brasil, Macau ou Portugal, é recomendável escolhermos um determinado centro de arbitragem institucionalizada ou, pelo contrário, será mais vantajoso uma arbitragem ad hoc. E já agora, quer dizer, relacionado com isto, também é importante perceber qual é a modalidade mais frequente nas nossas jurisdições, se a arbitragem institucionalizada ou a arbitragem ad hoc, porque de facto a ideia que eu tenho é que de facto é aqui que existem as principais diferenças. Uma vez que este ponto já foi suscitado há pouco pela Isabel, se calhar começaria por ti, Isabel, a este respeito, até porque sei que o Brasil de facto é aqui um caso bastante diferente das nossas 3 jurisdições aqui presentes. Tá ótimo. Não, na verdade, é como eu falei há pouco, acho que desde o início, né, a lei de arbitragem brasileira é de 96, tendo sido reconhecida, né, constitucional em 2001, mas desde o início aqui, e eu talvez não saiba explicar assim, o motivo, mas aquilo foi muito, muito discutido, né? E vocês, acho que todos aqui conhecem, né, os três autores da lei de arbitragem, e aconteceram muitos ciclos de palestra na época em que a lei foi promulgada. Aquilo era muito, muito conversado de que o ideal seria sempre se recorrer a uma arbitragem institucional. A importância da cláusula cheia, a importância das regras da instituição para resolver certas questões procedimentais que poderiam surgir, né, à medida que o processo evoluísse. Então, rapidamente, no Brasil, e isso foi muito curioso e, ao mesmo tempo, acho que muito saudável, surgiram, né, várias instituições de arbitragem. Então, existe, eu diria, uma concorrência saudável e que, por conta dessa concorrência, foram evoluindo muito rapidamente, foram fazendo reformas nos seus regulamentos, trazendo pessoas para suas equipes, aumentando as equipes, né? E então a gente tem hoje no Brasil, eu diria, assim, mais do que, acho que talvez 10 ou quase 10 centros muito bons, muito bem aparelhados em termos de não só estrutura física, como estrutura, né, pessoal. E aí eu diria que no Brasil, eu pelo menos nunca vi uma arbitragem ad hoc
Lembro quando eu vivi em Portugal, isso foi algo que chamou minha atenção, quando eu comecei a frequentar, né, as aulas e conversar sobre o assunto, aquilo me despertava uma curiosidade enorme, porque, de fato, eu não tinha nenhum contato. E é o retrato do Brasil hoje em dia, né? Assim, não temos aqui nenhuma, pelo menos não que eu tenha visto e não que eu tenha conhecimento, arbitragem ad hoc. Então, de fato, a arbitragem ad hoc aqui, eu diria, é uma exceção. Agora, para quem te esteja a ouvir e porventura desconheça, quer dizer, sem estar aqui a querer fazer publicidade a centros, mas quais é que são os principais centros aqui, ou aqueles que administram mais processos no Brasil? Quais é que dirias que eram os principais? Olha, eu diria que temos a Câmara do Mercado, né, que é a que resolve, enfim, que administra os conflitos das companhias abertas. Necessariamente, também outras partes podem, obviamente, escolher a Câmara do Mercado, mas ela é a que é escolhida pelo regulamento do mercado. Temos a Câmara Brasil-Canadá, temos o CBMA, que é aqui do Rio de Janeiro, a Camarb, temos... Estou aqui pensando. Por exemplo, mas, enfim, em termos estatísticos, em relação a cada um destes centros, tens ideia mais ou menos anualmente quantos processos é que entram, novos? Claro que isso depende do centro. Mas... Temos também a CCI aqui agora, né, Antônio? De 2 ou 3 anos para cá, a CCI também tem um escritório no Brasil, em São Paulo. Então, assim, acho que... Não tenho ideia, Antônio. Acho que diria que talvez... não vou chutar. Talvez, E uma questão já agora, a propósito dos centros de arbitragem institucionalizado, que muitas vezes aqui, uma questão que se coloca é a propósito das listas de árbitros. Tanto quanto sei, portanto, a maior parte destes centros têm listas, portanto, listas, a questão, às vezes, já aquela questão da temática das listas são abertas, são fechadas, ou seja, é possível as partes nomearem um árbitro fora dessas listas ou tem que ser necessariamente um árbitro dentro dessas listas? Isso houve uma grande discussão, né? As câmaras tinham listas e continuam tendo, mas não há obrigatoriedade de se indicar pessoas da lista. Você pode indicar alguém de fora e aí, dependendo da câmara, tem um procedimento ou outro interno, administrativo, para aprovação dessa pessoa enquanto árbitro, né? A CCI não tem lista, mas os outros todos... mencionados aqui há pouco por mim, tem listas, mas não há obrigatoriedade de ser da lista. Esqueci da Fiesp, em São Paulo, a Arbitac também, são todas câmaras muito, muito ativas aqui. Não quero deixar ninguém de fora, né? Então... Muito bem. Em relação a este tema, quanto às outras jurisdições, Angola, Macau, Portugal, não sei se querem acrescentar aqui mais, para fazermos aqui a contraposição em relação a esta realidade do Brasil, que me parece a mim que é bastante diferente do que nós conhecemos. Eu se calhar posso aqui entrar na discussão, cumprimentando antes de mais a JALP, que tem aqui 3 palavras que eu adoro, a palavra jovem, a palavra advogado e a palavra lusofonia. Portanto, enfim, tem tudo, tem todos os ingredientes, desde logo linguísticos, para ser uma iniciativa de sucesso, e cumprimento também o nosso moderador, que aliás não devia ser um moderador, deve ser um debatedor, que é um dos pioneiros do estudo da arbitragem em Portugal, com doutoramento, enfim, publicado sobre o princípio de igualdade e a pluralidade de partes, e portanto o António certamente que tem imensas informações a partilhar sobre cada um dos tópicos. Eu se calhar voltava um bocadinho atrás, só porque imagino que esta conferência possa interessar jovens advogados que ainda não atuam em arbitragem, só para dizer que, simplificando, quando nós fazemos esta contraposição entre uma arbitragem ad hoc e uma arbitragem institucionalizada, o que nós estamos a falar é saber se a arbitragem vai ser organizada junto de um determinado centro e segundo o regulamento desse centro, ou se será organizada fora do centro, portanto, pelos meios que os árbitros eles próprios consigam organizar e, de acordo com regras e um regulamento, a fixar pelas próprias partes, pelos próprios árbitros. E, portanto, se definirmos desta maneira, vemos que pode haver vantagens em termos abstratos, pode haver vantagens num sistema e noutro. Uma coisa é certa, enquanto que nas arbitragens institucionalizadas a circunstância de existir uma instituição que precede a arbitragem, que é anterior, que tem um conjunto de meios, que tem instâncias de reflexão, etc., à partida haverá um conjunto de regras estruturadas que permite uma gestão eficiente do litígio.
Se a arbitragem for ad hoc, tudo vai depender de quê? Das regras fixadas e dos próprios árbitros e da própria sofisticação e à vontade das partes na arbitragem. Portanto, o que eu diria é que numa arbitragem ad hoc, a margem de variação da eficiência da arbitragem, da gestão do processo, etc., é muito maior, por natureza, não é? Do que numa arbitragem institucionalizada. Por outro lado, a verdade é que numa arbitragem institucionalizada, esta concentração de meios no centro pode levar também a algum fechamento da própria, digamos, da própria forma de instituir as arbitragens e de distribuir as arbitragens pelos vários profissionais. E pode também contribuir para aumentar problemas relacionados com conflitos de interesses, se existir um privilégio de nomeação de árbitros em relação aos árbitros que estão na lista. Se for uma arbitragem, enfim, em que não existe esta regra, mas reparem que nem todas as arbitragens institucionalizadas têm uma regra segundo a qual tem que existir uma lista e segundo a qual os árbitros têm que ser nomeados da lista. Isto não resulta da natureza das coisas desta associação, às vezes ela é uma associação que resulta da prática de quê? Do próprio regulamento, do próprio centro. E dito isto, e explicando esta distinção em termos muito simplificados, e um especialista que me ouça pode achar que eu estou a hiper simplificar, mas simplificando, nós encontramos um contraste muito grande neste painel que aqui temos hoje, entre a situação de Portugal e a situação do Brasil, porque em Portugal ainda tende a prevalecer uma arbitragem ad hoc, mas reparem, quando nós dizemos tende a prevalecer, significa que temos um astro de cláusulas compromissórias incluídas em contratos que ainda privilegiam a arbitragem ad hoc. E, portanto, nos litígios, nós temos sempre duas velocidades. Nós temos os litígios de construção e infraestruturas que são lentos, entre a data da celebração do contrato e o litígio decorrem anos, e temos os litígios de aquisição de empresas, que muitas das vezes são muito mais acelerados. E o que eu tenho notado é que há uma certa diferenciação no conteúdo das cláusulas compromissórias em Portugal, consoante o litígio em causa, seja um litígio pós-aquisição de empresas ou um litígio de construção, infraestrutura ou do setor energético, em sentido lato, onde ainda temos um astro do passado e muitas dessas cláusulas foram desenhadas ainda ao abrigo da anterior lei de arbitragem voluntária em vigor em Portugal. E, portanto, quando nós dizemos tende a prevalecer em Portugal, é preciso ter em consideração que não é uma opção dos praticantes da arbitragem nem dos árbitros, é uma consequência da aplicação de cláusulas compromissórias. E uma coisa é certa, também convém ter presente que quando o litígio se inicia, as partes são livres de alterar aquilo que combinaram anteriormente, que são livres de alterar a cláusula compromissória, de passar uma arbitragem ad hoc para outro tipo de arbitragem, de alterar regulamento, o que quiserem. Ensina a experiência que a probabilidade de chegarem a consenso quando estão desavindas é menor, mas não é impossível e, portanto, aliás, acontece muitas vezes em arbitragens, e acho que a Isabel corroborará esta minha informação, no Brasil, que quando o litígio surge, se as partes têm uma arbitragem ao abrigo de regras, por exemplo, de uma instituição estrangeira, e se entendem que o litígio é totalmente localizado no Brasil, poderão preferir alterar e trazer a arbitragem para o Brasil por uma questão de custos, não é? E, portanto, isto é sempre possível, mas realmente é muito interessante notar, e se calhar daqui a uns anos já vamos ter outra visão de como é que em Portugal e no Brasil adotámos caminhos tão diferentes. Só uma nota final, e eu prometi aos meus colegas que hoje não falava muito e vou tentar cumprir, mas uma nota final, e já fazendo aqui ponto para outros temas que vão aparecer, a arbitragem societária ainda não descolou em Portugal, portanto a arbitragem societária já é uma forma especial dentro do mundo geral da arbitragem e em Portugal ainda não temos uma prática, digamos, consagrada, madura, de arbitragem societária, ao contrário do que acontece no Brasil. Mas se viermos a ter, esse será mais um fator que contribuirá para a institucionalização das arbitragens. Porquê? Precisamente porque numa arbitragem societária, a constituição do Tribunal Arbitral em determinadas circunstâncias, nomeadamente em caso de desacordo ou falta de nomeação, e o problema da gestão
do próprio processo aconselham a que exista um centro sob a égide de cujo regulamento esteja organizada a arbitragem societária e sob a égide de cuja organização decorra também a própria arbitragem societária. A arbitragem institucionalizada, eu acho que tem uma grande vantagem. Nós nestas conferências, quando falamos com algum diretor de uma instituição arbitral, a riqueza de conhecimento é sempre muito grande. Eu própria, às vezes, quando tenho que preparar uma conferência, contacto algumas e tento pedir elementos estatísticos. Porquê? Porque no meu país, os meus elementos estatísticos são a minha experiência como advogada e como árbitra e como legal expert e, portanto, e aquilo que eu converso com os meus colegas. Mas eu não posso afirmar em Portugal é assim. Bom, tanto quanto sei, na minha esfera de conhecimento. Enquanto que realmente nestes países em que há um centro em que se recorre à arbitragem institucional, há um amadurecimento muito grande depois da comunidade arbitral, porque os centros agregam informação e contribuem para uma evolução do próprio conhecimento relacionado com as arbitragens que administram e que organizam. E sobretudo eram estas notas. Enfim, passo a palavra agora às minhas colegas, a Fátima, a Sofia, ao António. Muito obrigado, só fazer Catarina. um comentário, Antônio? Sim, claro que sim. A Catarina tem toda a razão. Na verdade, aqui no Brasil, a arbitragem, né, como eu falei, foi considerada constitucional em 2001, e no mesmo ano se alterou a lei das sociedades anônimas para incluir um parágrafo que previa a possibilidade de inclusão da cláusula compromissória nos estatutos das sociedades. Então, eu diria que a primeira leva, ou grande leva de arbitragens que tivemos aqui foi, de fato, na área do direito societário. Naquela época, nada a ver com o que a gente tem hoje, né, com essas chamadas arbitragens coletivas, mas arbitragens de sócios. E, sem dúvida nenhuma, naquele momento, a arbitragem institucionalizada, ela trazia muitos benefícios para casos como esses. Então, eu acho que ela foi sendo usada, e, como eu disse, os regulamentos e as câmaras foram evoluindo. Eu lembrei, quando a Catarina estava falando, eu lembrei de um caso que eu tive, acho que em 2000 e pouquinho, em que, na verdade, não era que a gente alterou de uma instituição internacional para uma brasileira, mas que as partes decidiram trocar de instituição no Brasil, porque o litígio teve início e eles começaram a ver o regulamento, acharam que o regulamento estava ultrapassado, a Câmara, naquele momento, não estava bem equipada, agora já está, e eles decidiram, olha, acho que essa Câmara para nós não vai funcionar bem, vamos alterar a Câmara. E trocaram, bem no início, assim, antes do termo de arbitragem, e depois correu tudo bem. Então, de fato, essa concorrência também estimula muito. Acho que todos tinham os olhos um pouco na CCI no passado, e agora a CCI aqui também, enfim. Então, de fato, os regulamentos estão muito modernos e as instituições muito ágeis. Mas era só isso. Obrigada. Muito obrigado, Isabel e Catarina. De facto, aqui as nossas perspectivas de Portugal-Brasil são bastante diferentes e ficamos aqui com esta nota que realmente que a arbitragem societária em Portugal, enfim, quando os projetos que estão a ser discutidos, se e quando vierem a ser aprovados, pode introduzir aqui uma mudança de paradigma que, a meu ver, é desejável. De paradigma no sentido de haver um maior recurso das partes a centros de arbitragem institucionalizado. Em todo o caso, a ideia que eu tenho é que, quer dizer, pelo menos em Angola, a situação também é um pouco diferente do Brasil. Se calhar passava a palavra à Sofia. É verdade, António. Nós aqui em Angola temos uma experiência diferente, porque todas as arbitragens, e eu consigo mesmo, ao contrário da Catarina, eu consigo jurar que 100% das arbitragens que até agora existiram em Angola são arbitragens ad hoc. Nós nunca tivemos, até ao momento, nenhuma arbitragem institucionalizada. Isto explica-se porquê. Porque nós tivemos um conjunto de centros de arbitragem, creio que uns 4 inicialmente aprovados pelo Ministério da Justiça em 2013. Mas estes centros nunca saíram do papel, nunca foram passados à prática. Então, o Ministério da Justiça, de modo a tentar incentivar a arbitragem institucionalizada, que fez? Criou ele próprio um centro de arbitragem, que é o CREL, o Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios.
O CREL, neste momento, ainda é uma direção nacional do Ministério da Justiça, portanto, é um centro que está dependente, é a administração direta do Estado, não é? Dependente do Ministério da Justiça. Existe um projeto para o tornar um instituto público, portanto, com autonomia administrativa e financeira, mas isto ainda está numa fase relativamente lenta de implementação. Portanto, o CREL tem tentado fomentar os meios alternativos de resolução de litígios, entre os quais as arbitragens. Claro que, sendo ele um braço do Estado, a administração direta do Estado, não fará sentido ele estar a receber arbitragens nas quais o Estado seja parte. Mas arbitragens onde apenas estão entidades privadas, faz todo sentido. E, portanto, o CREL, neste momento, tem em curso uma primeira arbitragem, na qual eu sou árbitro-presidente, estou com a doutora Ana Paula Godinho e com o doutor Domingos Graça, somos a 13. E esta arbitragem está a correr bastante bem, portanto já está a correr prazo para as alegações finais. A sentença será proferida agora no início deste ano e será a primeira sentença oriunda de uma arbitragem institucional em Angola, portanto é mesmo a nossa primeirinha. Agora, eu concordo com a Catarina quando ela também diz, e é verdade, que principalmente numa matéria que nos liga muito, que é a matéria de sociedades comerciais, que era muito importante aqui termos os centros de arbitragem a funcionar e termos aqui um boost na arbitragem institucionalizada. E é por essa razão que eu também tenho defendido a inclusão da cláusula modelo do CREL em estatutos das sociedades comerciais angolanas, com o intuito de quando existirem litígios entre sócios e administradores, que agora também está a ser comum entre nós, tudo isso está a surgir, ou entre órgãos sociais, se consiga que a resolução destes litígios seja feita através de arbitragem institucionalizada, através do CREL. Isto porquê? Porque, principalmente quando estão em causa processos, designadamente suspensão de deliberações sociais, se nós tivermos um árbitro de emergência, isto faz toda a diferença, porque o árbitro de emergência, de acordo com o regulamento do CREL, deve tomar uma decisão no prazo de 5 dias, portanto, a não ser que seja uma coisa excepcional, e o próprio árbitro peça ao centro para proferir a decisão num período mais longo. Mas se não, esta decisão é tomada no prazo de 5 dias, e eu acho isto simplesmente espetacular, porque uma providência cautelar de suspensão de deliberação social intentada junto a um tribunal angolano, de acordo com o Código de Processo Civil, tem um prazo de decisão de 30 dias, sendo que nós sabemos que os nossos tribunais, infelizmente, não conseguem, devido à quantidade de trabalho que têm, tomar estas decisões num prazo tão célere. Portanto, aqui a arbitragem institucionalizada faria toda a diferença. Nós temos recentemente aprovado, há cerca de 2 anos, o Centro de Arbitragem da AIA, que é a Associação Industrial Angolana. Temos também o Centro Harmonia, que sei que está para entrar em funcionamento, penso que ainda não terá entrado efetivamente, mas está em fase de entrar em funcionamento. E temos também um pedido para um Centro de Arbitragem por parte da Ordem dos Advogados de Angola, que penso que também seria, que é uma entidade muito dinâmica nestas matérias, com sensibilidade, e com reputação, ou seja, muito facilmente angariaria para si arbitragens institucionalizadas. Portanto, penso que estamos aqui num momento de viragem, onde muito provavelmente com a passagem da teoria à prática destes centros de arbitragem, nós conseguiríamos aqui aumentar o número de arbitragens institucionalizadas. Muito obrigado, Sofia, aqui pelo teu feedback, que também contrasta totalmente com o do Brasil. Em relação ao Macau, confesso que aqui tenho aqui algumas dúvidas como é que está a situação atual. Se calhar aproveitava para passar a palavra à Fátima para nos explicar aqui a este respeito qual é a tendência de Macau. Obrigada, António. Em Macau, ao contrário do Brasil, nós temos aqui uma prevalência pela arbitragem adulta. Aqui, atualmente, existem 3 centros de arbitragem: o Centro de Arbitragem do WTC de Macau, o Centro de Arbitragem da Associação dos Advogados de Macau e depois o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo. Havia 5 até há muito pouco tempo, mas 2, entretanto, foram dados como extintos em abril e junho deste ano por causa da inatividade. Em todo o modo, tirando a arbitragem de conflitos de consumo, há pouquíssimos casos da arbitragem institucional em Macau.
E mesmo em relação à arbitragem ad hoc, também não existe assim muito prática, e mesmo que as partes sejam ambas de Macau, muitas vezes as partes preferem ter arbitragem fora de Macau, nomeadamente com sede em Hong Kong, sendo a lei aplicável à lei de Macau. Aliás, há pouco tempo eu estive no centro de arbitragem de Zhuhai, e aí esse centro, que é uma cidade muito perto de Macau, até faz fronteira com Macau, esse centro só começou a atividade em 2015 e já 10% dos casos envolvem pelo menos uma parte de Macau. E pronto, mas enfim, portanto, resumindo, há pouca prática em geral de arbitragem em Macau, e o que existe é mais arbitragem ad hoc. Arbitragem, em termos de arbitragem institucional, pelo que percebi, acho que há menos de 10 casos em 12 anos. Pronto, são mesmo bastante residuais. Muito bem. Muito obrigado, Fátima, aqui também pelo esclarecimento. Realmente este é um tema, como vemos, que diverge bastante aqui entre as nossas 4 jurisdições. Posso só fazer mais um comentário, claro que sim, Antônio? Isabel, claro que sim. Desculpa, claro que que eu sim. estava ouvindo todos falando, e na verdade só mais um comentário. Em 2015, a lei de arbitragem brasileira sofreu algumas alterações. Exato. E ficou expresso, né, que a administração pública pode participar de arbitragens. E aí, de lá para cá, a gente tem visto uma série de promulgação de decretos disciplinando, né, o regime da arbitragem com a administração pública, e em todos eles, né, mais uma vez, há referência à obrigatoriedade de arbitragem institucional, que também tem feito com que a arbitragem com a administração pública no Brasil tenha crescido muito rapidamente, venha crescendo, na verdade, né? Então, esse era um outro ponto, quer dizer, o Estado também, ou seja, está tudo aqui funcionando muito bem e, enfim, era só essa nota que eu queria deixar. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado, Isabel. Eu se calhar, se não tiverem mais nenhuma nota ou comentário, se calhar avançaria para um terceiro tópico, um tópico agora diferente do anterior, um tópico respeitante à evolução normativa. No fundo, fazermos aqui um update normativo entre as nossas 4 jurisdições. Quer dizer, não descurando naturalmente a importância da Convenção de Arbitragem e das escolhas que as partes, ao abrigo do princípio da autonomia privada, podem fazer nesta matéria, na Convenção. Verdadeiramente as partes podem ter o processo arbitral que quiserem, dentro dos limites da lei e da ordem pública, mas não descurando, portanto, esta importância da Convenção de Arbitragem, creio que também é importante termos presente a evolução normativa das nossas 4 jurisdições. E a questão que eu vos colocava é de saber o que é que, neste momento, está a acontecer em termos normativos nas nossas jurisdições. E, sobretudo, aqui interessa, fazendo aqui apelo ao título até desta sessão, quais são os desafios e oportunidades que a evolução normativa aqui pode apresentar no espaço lusófono. Eu aqui, enfim, há aqui inevitavelmente um hot topic em Macau, com a nova lei de arbitragem de Macau, que a Fátima há pouco referiu. Eu se calhar até começava aqui com Macau, porque de facto temos aqui uma nova lei de arbitragem, que tanto quanto sei visou mudar aqui um bocadinho o paradigma e tornar Macau um centro atrativo de arbitragens. Se calhar então passaria aqui a palavra à Fátima a este respeito. Obrigada, António. Sim, nós temos uma nova lei de arbitragem que entrou em vigor em maio deste ano, e esta lei visou tornar a lei de arbitragem de Macau uma lei moderna e é inspirada em grande parte na lei modelo de UNCITRAL. Algumas diferenças face à lei modelo. Primeiro, já tinha referido há pouco, a nova lei prevê a figura de árbitro de emergência, que é uma grande novidade, não só face à antiga lei de arbitragem de Macau, mas também as leis de arbitragem de outras jurisdições. E depois também outra diferença é a possibilidade de recorrer da decisão arbitral para outro tribunal arbitral. Pronto, enfim, é uma especificidade um bocadinho estranha, mas pronto, está prevista na nova lei. E depois, esta nova lei também prevê regras sobre honorários e despesas de árbitros e também a responsabilidade civil de árbitros.
E pronto, e a outra diferença face à lei modelo é a arbitragem de litígios de natureza administrativa. E depois também está prevista a figura de conciliação, que os árbitros podem tentar conciliar as partes, se isto está previsto na Convenção de Arbitragem. E acho que, no fundo, como o António disse há pouco, esta nova lei visa tornar Macau uma plataforma para a resolução de litígios entre partes lusófonas e a China. Pronto, Macau sempre teve esse objetivo de ter esse papel, mas obviamente em relação ao desafio, nós temos uma lei moderna, mas falta imensa coisa, falta um bom centro de arbitragem, que funciona, que tem experiência e também a formação de juristas, porque eu acho que há um problema de falta de formação sobre a arbitragem aqui em Macau. Há muitos advogados que podem não saber o que é arbitragem ou têm tão pouca experiência que têm medo de colocar a arbitragem como uma forma de resolução de litígios nos contratos. Muito bem, muito interessante. Fátima, eu não sei se percebi bem, disseste que uma das inovações, uma das novidades da nova lei creio que falaste em limites de honorários e despesas de árbitros? Sim, existem, não, são regras sobre honorários e despesas de árbitros. Estabelecem limites máximos acho que o que estabelece na falta de acordo sobre esse tema, então há um regime supletivo na lei. Ok, muito bem. Muito obrigado aqui pelo update normativo, de facto é a grande novidade aqui, creio, entre as nossas jurisdições. A lei, portanto, é muito recente, entrou em maio deste ano, como a Fátima disse. Em relação às outras jurisdições, Brasil, Portugal, Angola, não sei se querem aqui dar-nos conta de alguma novidade que mereça destaque. Então, se me derem a oportunidade, eu vou partilhar um bocadinho o que é que se tem passado aqui em Angola. Então, nós, na verdade, em 2015, o Ministério da Justiça criou uma comissão para a reforma da nossa lei de arbitragem voluntária, que era presidida pelo professor Carlos Feijó. E nessa altura nós elaboramos um estudo diagnóstico onde traçamos grandes linhas daquilo que seriam as alterações a introduzir para modernizar, tal como disse a Fátima, não é? Que Macau fez, para modernizar a nossa lei de arbitragem voluntária. Esta comissão, depois, entretanto, parou a sua atividade, nós também entramos numa profundíssima crise económica, portanto ficou um pouquinho parado. Mas eu penso que tão logo haja oportunidade, as comissões, porque nós temos outras comissões de reforma legislativa, não é? Que também pararam entretanto e que estão a ser retomadas, portanto eu penso que esta é uma das que também será retomada. Só focando-me na questão da arbitrabilidade dos litígios e no tipo de arbitragem, aquilo que nós temos em cima da mesa, e é uma questão que está a ser debatida e portanto entrará num reativar desta comissão, vamos ter arbitragem necessária? E sim, em que matérias? As matérias de que temos estado a falar são estas: a lei das terras, porque a nossa lei das terras tem uma cláusula que diz que a resolução de litígios é feita por arbitragem e indica a arbitragem como necessária, só que depois nós não temos um centro de arbitragem onde as partes possam recorrer, só temos o CREL representa o Estado, a maior parte dos litígios de terras envolvem também o Estado, porque na maior parte dos casos a terra em Angola não é propriedade plena, é direito de superfície, portanto isto não é viável, ou seja, na verdade esta cláusula tem sido letra morta e os tribunais judiciais têm, obviamente para não negar a justiça, têm-se considerado competentes. Portanto, uma das questões é saber se isto vai para a arbitragem necessária. A segunda tem a ver com a lei das atividades petrolíferas. Também fala lá na possibilidade de arbitragem e a questão que se está a discutir é se vale a pena passar isto para a arbitragem necessária. A terceira grande matéria, digamos assim, a arbitragem desportiva, que aqui ainda não existe, não é? Mas designadamente em Portugal tem tido, e provavelmente no Brasil, desconheço, mas deve ter uma ampla aplicação. E temos também pensado bastante nas arbitragens de massas, aquelas crédito ao consumo, relacionada à prestação de serviços gerais, água, luz, provedores de internet,
E também relativamente aos seguros, a arbitragem de seguros, se isto tudo não seriam litígios que do ponto de vista estratégico, o Ministério da Justiça não deveria retirar da alçada dos tribunais judiciais e passar isto para a arbitragem necessária. Está em cima da mesa. Relativamente às questões ligadas agora diretamente à arbitragem voluntária, nós temos aqui, isto é mais ou menos consensual entre todos os juristas que se dedicam à arbitragem em Angola, a necessidade de ampliar o critério de arbitrabilidade. Nós continuamos com o critério da disponibilidade dos direitos e se calhar faz muito mais sentido passar para um critério de patrimonialidade. Não sei se como o português que fez um combinado, mas a nossa tendência é claramente para ir abraçar o critério da patrimonialidade dos litígios. Dentro das áreas da arbitragem voluntária, nós temos como áreas novas, a arbitragem laboral, isto porque a nossa Lei Geral do Trabalho prevê a possibilidade de arbitragem, mas a redação das suas cláusulas também não é muito precisa e, portanto, isto seria uma das matérias a investir bastante, a arbitragem laboral, portanto, também temos muitos litígios pendentes nos tribunais judiciais, muito demorada a sua resolução, muito difícil assegurar os direitos dos trabalhadores, não é? Porque justiça tardia, na verdade, acaba por ser também ela própria uma denegação de justiça. A arbitragem societária, de que eu falei há pouquinho, arbitragens relacionadas com contratação pública e outra questão de que temos aqui falado muito e temos discutido isto já em conferências é ampliar a possibilidade de arbitragem tributária, porque nós neste momento só temos no Código Geral Tributário a previsão de arbitrabilidade de litígios relacionados com contratos fiscais. E o que são contratos fiscais? É uma grande pergunta. São basicamente contratos em que o Estado concede benefícios fiscais. Onde é que isto acontece? Isto acontece no âmbito do investimento privado. Portanto, há um contrato de investimento privado e o Estado ali perante o projeto do investidor diz não, este é muito bom, então concede estes benefícios fiscais. Se houver uma questão relativamente a estes benefícios fiscais, então ela pode ser solucionada por arbitragem. Mas nós sabemos que a maior parte dos litígios de natureza fiscal, dos litígios em si, e que são aqueles que são levados ao Tribunal Judicial, não tem nada a ver com contratos fiscais, não é? Portanto, tem a ver com o cumprimento de obrigações de caráter fiscais pelos diversos contribuintes. E, portanto, talvez uma maior amplitude e a possibilidade desses litígios serem resolvidos por arbitragem fosse muito importante. Porque o que é que nós vemos aqui? Nós vemos os tribunais judiciais a receberem questões, sei lá, de impugnação de taxas de imposto que lhes foram aplicáveis, de determinação da matéria coletável, etc. E, portanto, são litígios que andam pendentes durante anos nos tribunais judiciais. E depois, quando o litígio aparece finalmente resolvido, já o Estado não tem devedor, no nosso caso concreto, porque a empresa, entretanto, já cessou atividade, já está numa falência técnica. Portanto, isto acaba por não ser nem vantajoso nem para o Estado, nem para a empresa, que se calhar se na altura tivesse até uma decisão favorável relativamente ao crédito fiscal que lhe é imputado, ela mais facilmente conseguiria, não é, ter rentabilidade e continuar a sua atividade. Portanto, estas são, grosso modo, as nossas grandes linhas para mudar a LAV angolana. Muito obrigado, Sofia. Muito interessante aqui a tua intervenção e as novidades que nos contas. De facto, há aqui várias iniciativas interessantes aqui na jurisdição angolana, do ponto de vista normativo. Não sei se, em relação ao Brasil e Portugal, se querem dar algum update. Posso, Catarina? Sim, sim. Primeiro? Não. Vou ser bem breve, Antônio. Na verdade, eu acho que, e como a Catarina, acho muito interessante aqui essa nossa, né, troca. No Brasil existe um estudo muito grande já há algum tempo, já nem é tão recente, para se criar um regime de arbitragem tributária, que não há aqui, via a Sofia falando também. A gente estuda, inclusive, um modelo português, no Congresso do SEBAR do ano passado, acho que a Catarina esteve presente, até veio uma advogada portuguesa, a doutora Serena Cabrita, falar um pouco da experiência portuguesa, porque, de fato, é um modelo que se estuda aqui no Brasil, tem muito do que é vivido em Portugal. Então, essa eu diria que é uma das, né, é um dos assuntos que está em voga aqui, em termos de evolução legislativa. Não há no Brasil previsão para arbitragem tributária. E um outro assunto, que também é muito atual,
é exatamente a necessidade ou não, e em havendo a necessidade, como seria esse regime, de se criar um regime para as chamadas arbitragens coletivas, né? No primeiro momento, a discussão era mais ampla, no sentido de se falar de arbitragens de direitos individuais, mas difusos, e então a gente pode falar de ambiental, enfim, podemos falar de várias áreas do direito, mas a discussão do Brasil hoje em dia se dá muito na área do mercado de capitais, por conta de arbitragens que têm sido iniciadas por investidores, né, por acionistas minoritários de companhias abertas, e aí em grande número, a gente já não está mais falando da arbitragem societária clássica, né, onde alguns sócios litigam entre si, mas aí a gente está falando de uma coletividade de acionistas, normalmente litigando contra a companhia ou contra, eventualmente, um administrador ou o próprio acionista controlador, e não há exatamente no Brasil um regime para esse tipo de arbitragem. O que a gente tem visto é uma adaptação do procedimento com as regras que estão disponíveis hoje em dia, mas essa, sem dúvida, como eu falei, especialmente na área do mercado de capitais, tem sido uma enorme discussão. Nesse sentido, e eu termino por aqui, há cerca de 10 dias foi publicado um relatório feito, né, elaborado numa parceria entre o Ministério da Justiça, a CVM, né, a CMVM brasileira, e a OCDE, exatamente analisando o que eles chamam, né, e vou ter que falar em inglês aqui, mas o Private Enforcement dos acionistas no Brasil. É um relatório de acho que quase 200 páginas. Eu própria não terminei de ler ainda, eles fazem várias análises e recomendações, mas não é exatamente uma proposta legislativa ainda, né? Talvez se pense em alterar a lei das sociedades anônimas, ou, enfim, a CVM, ela própria, alterar alguma instrução, ou, enfim, mas isso não está decidido. Isso é um assunto muito, muito atual aqui no Brasil também. Acho que seriam esses dois, a princípio. Muito bem, muito obrigado, Isabel. Agora, quanto à jurisdição portuguesa, não sei se a Catarina quer acrescentar aqui algum ponto em relação ao que falámos. Quer dizer, já... Sim. Talvez acrescentasse um ponto, aliás, juntando várias coisas que foram ditas, porque quem nos ouve reparará que nós estamos a saltar por matérias muito diferentes. Eu ouvi a Sofia falar e falamos de arbitragem, lei de terras, arbitragens de massas, seguros, petrolíferas, desportivas, comercial, societária, e, portanto, é importante ter em atenção que há pelo menos 3 mundos na arbitragem. Quando nós dizemos arbitragem e não dizemos mais nada, estamos a falar da arbitragem comercial ou da arbitragem comercial internacional. Não é indiscutível que áreas onde existe contratação de massas, como é o caso dos seguros ou atividades financeiras, etc., que a arbitragem, sendo possível, não é um problema de possibilidade legal, naturalmente, não é, se ela é um meio de resolução alternativa de litígio desejável, ou seja, mais eficiente, mais adaptado, sobretudo quando vamos compreender estas realidades com o nosso mindset da arbitragem comercial, que é completamente diferente, porque nós, quando a arbitragem é adjetiva, não podemos esquecer isto, não é? Não podemos esquecer. A arbitragem é adjetiva do direito material e, portanto, a arbitragem tem de se adaptar ao litígio que tem de ser dirimido pelos árbitros, e nós não podemos comparar um contrato de massas e uma arbitragem de consumo ou uma situação, uma contratação desta linha de massas, de consumo, de seguros, etc., com um contrato totalmente negociado, enfim, sofisticado, com caráter internacional, etc., dentro da arbitragem comercial internacional. E, portanto, eu acho que aqui também há uma reflexão interessante a fazer, que é como é que, do ponto de vista de uma administração eficiente da justiça como um todo, se repartem as competências entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais. Repito, não é um problema de possibilidade. Já ultrapassámos essa fase em Portugal de discutir a arbitrabilidade dos litígios ou de ter reservas quanto à arbitragem enquanto jurisdição privada, que não existem. É uma jurisdição como, enfim, portanto, os tribunais arbitrais são órgãos jurisdicionais como os tribunais judiciais. Não é essa a questão, não é um problema de reservas, é um problema de saber, de acordo com a natureza de cada tipo de resolução de litígio, o que é que quadra melhor com o tipo de situação substantiva que está em causa.
a arbitragem tributária é claramente uma ilha com uma sistemática diferente de tudo aquilo que nós estamos aqui a falar. E não deixa de ser interessante notar, por exemplo, ainda há pouco tempo na Alemanha foi divulgado, eu não sei qual será o sucesso que terá, mas em novembro passado foi divulgado na Alemanha, no Estado alemão, foram criados 2 tribunais especializados para litígios do comércio internacional, nomeadamente litígios de M&A, disputas de aquisições comerciais superiores a 2 milhões de euros, etc. Ou seja, procurando trazer para o seio dos tribunais judiciais uma resolução técnica especializada de litígios. E, portanto, no limite estas diferenciações dependem de uma reflexão mais ampla. E mesmo dentro da arbitragem comercial, na minha experiência, eu creio que nem todos os litígios comerciais, porque a comercialidade é um mundo gigantesco, nem todos os litígios comerciais têm uma vantagem óbvia em ser resolvidos através da arbitragem e, portanto, qualquer advogado experiente em resolução de litígios sabe que tem de poder administrar tanto a justiça estadual como a arbitral e que deve adequar ao caso concreto, de facto, o melhor método. Uma nota finalíssima, só para dizer que em Portugal nós não temos, não temos elementos de novidade como os que a Fátima comunicou ou os que a Sofia, anunciou, mas temos um dado que me parece particularmente importante, que é a adesão de Portugal à Convenção das Nações Unidas da Compra e Venda Internacional de Mercadorias. É uma convenção de dezenas e dezenas de países que Portugal não era parte. Pergunto, tem um impacto na arbitragem, procedimentalmente falando? Obviamente que não, mas tem um impacto enorme nas relações comerciais internacionais e no aprofundamento do direito material aplicado na arbitragem. Portanto, para qualquer obrigacionista, a Convenção das Nações Unidas é um objeto de estudo, é uma obra de confluência de direitos anglo-saxónicos e direitos de civil law, e, portanto, eu creio que numa conferência sobre arbitragem, ainda que não sendo arbitral, deve ser mencionada. Outro ponto importante é que, depois de adiada a lei de arbitragem societária, em Portugal, está neste momento a ser discutido no âmbito do Centro de Arbitragem, do Centro de Arbitragem Comercial, a hipótese de um regulamento de arbitragem societária, que, enfim, que não, em vários pontos não traz nada de novo em relação àquilo que parte da doutrina já aceitava, mas tem competências importantes quanto ao presidente do centro, que poderão facilitar a inserção de cláusulas compromissórias e o recurso no futuro à arbitragem societária. É um regulamento que está em discussão, portanto ainda é um pouco incerto poder predicar o seu futuro, mas se eu quisesse, enfim, apostar numa área onde Portugal ainda tem margem de evolução e em particular tem muito a aprender com o Brasil, como demonstram dezenas de conferências que já fizemos no passado sobre o tema, é precisamente a área da arbitragem societária. António. Muito obrigado, Catarina. Nós já estamos aqui um bocadinho em cima da nossa hora, enfim, o tempo vai passando. Enfim, poderíamos ainda falar sobre outros tópicos, mas já estamos aqui um bocadinho em cima da hora. Em todo o caso, eu tenho aqui informação de uma questão que foi feita, que aproveito para vos colocar, que foi feita por quem nos está a ouvir, que é se faz sentido uma lei uniforme para as arbitragens nos PALOP e com reconhecimento automático em cada um dos países para a sua execução. Não sei se têm alguma opinião a este respeito, portanto, perceber se fará sentido uma lei uniforme, enfim, se bem que estas questões são sempre difíceis, portanto, uma lei uniforme para arbitragens, estou a ler a questão, portanto, para arbitragens nos PALOP e com reconhecimento automático em cada um dos países para a sua execução. Enfim, que talvez me pareça aqui um pouco difícil, mas não sei se tanto tem alguma opinião à partida a este respeito em relação a esta questão. Então, eu tomo assim muito rapidamente a palavra só para dizer que às vezes as coisas conseguem-se sem necessidade de termos essas leis uniformes, ou seja, daquilo que eu vejo aqui, cada país tem uma sensibilidade muito específica em relação à arbitragem, tem um percurso muito específico que está a fazer em relação à arbitragem, e a consecução de uma lei uniforme era um desafio, assim, penso eu, bastante difícil, não é? Porque cada um destes países tem as suas internal struggles e se calhar o seu próprio passo de desenvolvimento.
Portanto, se calhar um país como Angola não aceitaria rapidamente uma coisa tão eficiente como o Brasil, Portugal se calhar é mais conservador, também não aceitaria. Portanto, não vejo assim, acho que seria muito, muito duro conseguir essa lei uniforme. De qualquer modo, o facto de todos nós sermos signatários da Convenção de Nova Iorque, não é, para o reconhecimento das sentenças arbitrais estrangeiras, penso que já é um passo muito, muito importante para que qualquer sentença arbitral conceda em qualquer um dos nossos países tenha uma facilidade de reconhecimento e de execução num outro país lusófono. Portanto, penso que essa base já é conseguida através da Convenção de Nova Iorque. Eu se calhar acrescentava só, se me permitem, que eu acho que esta ideia vem um bocadinho por causa daquilo que aconteceu na chamada OADA, não é? Que é uma organização enfim, de caráter empresarial pan-africana, mas é incomparável o trabalho e o que já foi feito no seio da OADA em termos de uniformização. E a uniformização na OADA não é uma uniformização, ou não começa por ser uma uniformização na arbitragem, é uma uniformização de direito substantivo, de regras comerciais, de regras de direito civil. E, portanto, quando ouvimos a Sofia falar das especificidades de Angola e de uma lei das terras, etc., percebe-se que essas particularidades que estão nas bases do litígio podem, de facto, ser diferentes nos vários países da lusofonia. Eu já agora aproveitava, eu sei que estamos no fim, só para dizer isto, que quando nós utilizamos a expressão lusófona nestas conferências, eu acho que a ideia não é de haver hegemonia de soluções. Pelo contrário, a ideia é discutir a diversidade de soluções através de uma língua comum, porque acreditamos todos que a nossa língua é um referente cultural e que todos somos países de civil law, que experienciamos e que temos quadros intelectuais análogos e que beneficiamos com uma discussão. Não é tanto no sentido de entendermos que este aprofundamento chegará a um ponto de só ter arbitragens em língua portuguesa com árbitros da lusofonia, nada disso. Isso seria contrário à arbitragem internacional. Não é esse fechamento, pelo contrário, é uma instância de discussão das experiências adjetivas de países que partilham referentes culturais e referentes jurídicos e intelectuais, pelo menos parcialmente, ou bem mesmo em larga medida, em relação a alguns Estados comuns. E, portanto, e com isto passo a palavra ao António Pedro, que já devemos estar próximos do final da nossa conferência. Muito obrigado, Catarina. Ainda temos aqui só uns últimos minutos adicionais, só para introduzir aqui este tópico, também diferente do anterior, portanto acabámos de falar aqui sobre o update, a evolução normativa nas nossas jurisdições, e há aqui um último tópico que gostaria também de colocar à vossa consideração, que se prende com o apoio e assistência dos tribunais estaduais à arbitragem. Eu pessoalmente, aliás, há aqui uma frase do conhecido manual do Redfern e Enter on International Arbitration, que gosto bastante e que costumo sempre citar a este respeito. Eles, a certa altura, têm uma frase em que dizem que os tribunais estaduais podem existir sem a arbitragem, mas a arbitragem não pode existir sem os tribunais estaduais. Ou seja, para além da função de controle, exercida através da ação de anulação, há uma importante função de apoio e assistência que os tribunais estaduais podem, eventualmente, vir a prestar à arbitragem. E que se manifesta em diversas situações, desde logo, por exemplo, no que se refere à constituição do Tribunal Arbitral, quando temos, portanto, uma situação em que falta a nomeação de um árbitro. Isto, aliás, é um problema que se coloca numa arbitragem ad hoc, mas este apoio e assistência dos tribunais estaduais tanto se verifica ao nível da constituição do Tribunal Arbitral, como ao nível do decretamento de providências cautelares, apesar da figura do árbitro de emergência, verifica-se também ao nível da produção de prova, da execução de sentenças arbitrais, do reconhecimento também, etc. E, de facto, a questão que eu colocava aqui, dentro desta temática do apoio e assistência dos tribunais estaduais à arbitragem, dentro de cada uma das nossas jurisdições, é perceber como é que tem funcionado este apoio e assistência dos tribunais estaduais quando é solicitado. Ou seja, se os tribunais estaduais têm sido eficientes, se têm efetivamente ajudado a arbitragem, e já agora, neste respeito, se há alguma tendência pró ou anti-arbitragem da parte dos nossos tribunais estaduais, quando o seu apoio e assistência é solicitado. Era uma questão, enfim, colocava aqui à vossa consideração, não sei se aqui
se há alguma especificidade a assinalar. Talvez começaria, se calhar, pela Sofia, do caso de Angola, não sei se há alguma particularidade a ter em Então conta. sim, nós estamos na reta final, sendo breve. Bem, nós em matéria do apoio dos tribunais judiciais à arbitragem, não consigo dizer que haja algum tipo de obstáculo nem desconfiança, não é essa a questão. Acho que é mesmo uma questão de articulação de uma máquina, ou seja, nós estamos a articular duas máquinas, uma arbitragem que cada vez mais, com os árbitros mais novos em Angola, as notificações são todas feitas por e-mail, os documentos são todos digitalizados, portanto é tudo muito célere, as reuniões são Zoom, e depois temos os tribunais de apoio à arbitragem, que têm imensa dificuldade, porque ainda fazem notificações por escrito, tem de ir o secretário judicial a entregar, portanto é muito difícil. Então o processo aqui conosco começou por ser difícil porque os magistrados judiciais tinham dificuldade em indicar árbitros. Então foi sendo feito aqui um trabalho de entrega junto dos tribunais judiciais de listas com contactos telefónicos e e-mails de pessoas que se dedicam à arbitragem. Isto foi feito pelo CREL, foi feito também pela Faculdade de Direito Agostinho Neto, portanto fomos levando ao conhecimento dos magistrados judiciais os contactos de pessoas a quem eles podiam ligar a perguntar: pode atuar como árbitro, tem conflito de interesse? Mas na verdade este processo foi um pouco difícil no início porque não se fazia isto por telefone, portanto mandava-se um ofício, indicar que tinha sido nomeado, depois o ofício vinha para trás porque a pessoa nomeada dizia que não podia, tinha conflito de interesses. Isto já começa a ser ultrapassado e agora penso que já temos uma mais eficiente atuação dos tribunais arbitrais dos tribunais judiciais, perdão, enquanto entidade nomeadora em arbitragens ad hoc. Não obstante, nós temos há muitos anos, para obviar esta dificuldade, porque é aquilo que prevê a lei de arbitragem voluntária, não é? Este apoio, em caso de falta de nomeação, nós temos indicado o Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola como uma entidade nomeadora em muitas cláusulas arbitrais. Porquê? Pela sensibilidade que a Ordem dos Advogados sempre demonstrou em relação à arbitragem e pela celeridade com que faz essas nomeações. Isto no que respeita à questão específica da nomeação. Depois, relativamente a outras questões, o decretamento de providências cautelares, no âmbito de processos arbitrais em curso, etc., a nota que eu tenho, lá está, é que os tribunais judiciais não têm nenhum problema com isto, mas o seu passo é um passo substancialmente mais lento do que a rapidez de um processo arbitral. Portanto, esta conjugação dos esforços nem sempre funciona muito bem. Posso também dar nota relativamente à questão, à anulação de sentenças arbitrais, não tenho nota nenhuma de que tenha acontecido algo junto ao Tribunal Supremo. Tenho uma nota, sim, de que aconteceu este ano o primeiro reconhecimento de uma sentença arbitral estrangeira por parte do Supremo já ao abrigo da Convenção de Nova Iorque. Portanto, é o primeiro reconhecimento que temos. E penso que, tirando isso, não tenho mais nenhuma novidade, então. Obrigado, Sofia. Não sei se em relação às outras jurisdições, se a Isabel, a Fátima ou a Catarina, se querem acrescentar algo mais. Vou falar rapidamente sobre o Brasil. Acho que no início aqui havia uma preocupação muito grande em se criar quase que uma competição, né, entre o judiciário e a arbitragem, até porque no início era muito repetido que, enfim, o sistema judiciário brasileiro era lento, não especializado, e então havia esse receio muito grande, o que não se confirmou. E então, assim, resumidamente, o judiciário no Brasil, enfim, tem grande participação no sucesso da arbitragem, em todos os níveis, desde a primeira instância. Hoje em dia, talvez diferente de Angola, a gente já tem aqui, né, processos eletrônicos que facilita a rapidez do processamento. Há câmaras e varas especializadas já para receber também as ações relacionadas à arbitragem. E o judiciário foi muito rápido em perceber que não se tratava de uma competição ou de uma concorrência, sim um trabalho conjunto. Então, sem dúvida nenhuma, a arbitragem só teve a evolução que teve, que vem tendo no Brasil,
muito por conta do apoio do judiciário em todos os níveis, inclusive no STJ. Quer dizer, é óbvio que há, às vezes, uma decisão ou outra com as quais, né, não concordamos, mas em linhas gerais, o apoio do judiciário no Brasil à arbitragem é imenso. Essa questão de nomeação não se coloca aqui, como eu falei, por conta das arbitragens institucionais, mas de resto, eu diria que o judiciário tem sido realmente um grande apoiador da arbitragem. Muito bem, muito obrigado, Isabel. Não sei se há mais algum ponto em relação a este tópico. Também já António, sim. Em relação ao Macau, sobre este tópico, eu gostei muito da ideia de Sofia, que é entregar uma lista dos árbitros aos magistrados. Porque, pronto, olhando para esse tópico, eu vou considerar um caso real que nós tivemos no escritório, em que uma das partes não nomeou o árbitro. Então, nós fizemos um requerimento para o Tribunal Judicial nomear o árbitro. Demos entrada do requerimento em março, dia 1 de março. E a nomeação só foi feita em setembro, 21 de setembro. Demorou 6 meses. E depois o Tribunal Arbitral só fez o primeiro despacho em novembro. Portanto, a arbitragem em Macau até pode demorar bastante tempo. Portanto, entregando a lista pode ajudar, e acho que vou considerar isso e vou ver o que é que eu posso fazer em Macau para isso acontecer. É só isso que Muito obrigado, Fátima, muito obrigado. Muito bem, nós estamos aqui um pouco em cima da nossa hora, este já foi aqui um tópico adicional. Aproveitava, se calhar, só para colocar aqui uma questão que nos foi feita, tenho aqui informação, e se calhar depois terminávamos após esta questão, e já temos aqui, aliás, o Francisco Pinheiro, o nosso presidente da JALP, para aqui depois proceder ao encerramento. A questão que foi colocada era a seguinte: estou aqui a ler, portanto, a arbitragem, é dito aqui num dos comentários que a arbitragem está tendo um impacto substancial em detrimento da justiça estadual. Será que podemos admitir que estamos perante uma crise do poder judiciário dos Estados? Ou seja, portanto, há este crescente protagonismo da arbitragem e, portanto, há aqui esta questão, se de facto isto é sinal de que estamos perante uma crise do poder judiciário dos Estados, se bem que a arbitragem é antiquíssima, enfim, nós temos arbitragem, de facto, já no direito romano tínhamos arbitragem, aliás, muito antes disso, mas colocava-vos aqui essa questão, se alguém tem uma opinião a este respeito. Eu posso, enfim, responder, enfim, de forma muito simples, mas uma vez mais admitindo que podem jovens advogados estar a ouvir-nos que não têm ainda uma experiência consolidada em arbitragem. A resposta temos que dividir a arbitragem internacional da arbitragem doméstica. Na arbitragem internacional a resposta é não por natureza, porque a arbitragem, nos litígios do comércio internacional, a arbitragem é o método preferido e mais adequado de resolução de litígios por natureza, enfim, porque estão em causa partes oriundas de diferentes estados, diferentes nacionalidades e, portanto, o ideal será ter um tribunal arbitral, enfim, que não tenha qualquer contacto com essas mesmas nacionalidades e, portanto, na arbitragem internacional a resposta é não fere o poder estadual nem o poder judiciário do Estado, e mais, a arbitragem internacional é por vocação transnacional, o que quer dizer que os árbitros, quando aplicam o direito, e a nossa lei de arbitragem voluntária diz isso, aplicam o direito de um país à luz dos usos do comércio internacional, e, portanto, a forma como se aplica o direito e como se investiga o direito a aplicar numa arbitragem internacional não é igual a uma arbitragem doméstica e, portanto, não há dúvida que, quanto à arbitragem internacional, a resposta é não. Na arbitragem doméstica, como eu disse há pouco, temos que distinguir as áreas. E temos que distinguir as áreas. Parece-me evidente que a arbitragem nas últimas décadas cresceu, ocupando uma fatia de litígios que eram habitualmente dirimidos em tribunais judiciais, mas não vejo nisso nenhuma erosão do poder judiciário, por várias razões. Em primeiro lugar, porque há áreas para as quais a arbitragem não está vocacionada e, portanto, nessas os órgãos de eleição continuarão a ser os tribunais judiciais. Em segundo lugar, porque a própria arbitragem não sobrevive sem tribunais judiciais. Os tribunais judiciais são importantes
podem ser importantes na constituição do Tribunal Arbitral em matérias de impugnação, podem ser importantes na fase da produção de prova, importantes na anulação da sentença arbitral, importantes no reconhecimento e execução da sentença arbitral. Portanto, não há uma dispensa de intervenção dos tribunais estaduais. Há um terceiro fator, é que parece-me que se nós conseguirmos aliviar o peso dos tribunais judiciais em determinadas áreas, que noutras áreas os tribunais judiciais, que sempre beneficiarão de uma especialização, terão mais oportunidades também de melhoria, e portanto aqui existe claramente uma relação de complementaridade e não, de forma alguma, uma pretensão de hegemonia, digamos, da arbitragem em relação à resolução de litígios através dos tribunais judiciais. Portanto, eu creio que a minha resposta, numa só palavra, é não. Não quero acabar uma conferência com uma palavra negativa, não, mas a resposta é não, e com isto passo a palavra aos meus colegas. Acaba com complementaridade, desculpa Exatamente. interromper. Complementaridade. Acaba com a ajuda da Sofia e, portanto, aqui com esta complementaridade lusófona entre nós. Muito bem. António. Muito obrigado. António Francisco. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra ao Francisco. Muito obrigado aqui, foi um prazer estar aqui convosco. Acho que foi um debate bastante interessante. Já estamos aqui um bocadinho em cima, já passámos aqui a nossa hora e por isso aproveito para passar a palavra ao Francisco. Obrigado. Obrigado, António. Eu acho que terminamos muito bem, ou seja, essa palavra e essa tónica de complementaridade que é um traço que traduz muito bem aquilo que é o projeto da JALP e aquilo que são estas conferências online que nós estamos a promover, ou seja, reunir um conjunto de pessoas muito qualificadas sobre determinadas diferentes jurisdições e podermos dialogar sobre estes temas e aportar aqui a experiência pessoal e profissional de cada um de nós é de facto uma mais-valia para os nossos participantes e para a JALP em concreto. Deixem-me só dar-vos nota de que o debate foi acompanhado em média por 30 a 40 pessoas entre o YouTube e o canal de Facebook e a página oficial de Facebook da JALP, o que é bom, se temos em conta que hoje é feriado em Portugal e são horas de expediente nas restantes jurisdições, portanto as pessoas obviamente que não poderão, muitas delas eventualmente acompanhar em direto o evento, mas poderão fazê-lo também mais tarde, porque ele vai estar disponível, ou seja, nós estamos a gravar este evento e vai estar disponível quer na página da JALP, no Facebook, quer no canal do YouTube de arbitragem. Agradecer neste particular também ao Lauro Parente, que fez aqui a ponte com o canal de arbitragem e fica aqui também o mote lançado para, obviamente, colaborarmos em futuras iniciativas conjuntas, quer no âmbito da arbitragem, quer noutros temas de direito que eu acho que ganhamos todos com esta troca de experiências. Para finalizar, dar-vos nota de que no dia 16, portanto já para a semana, quarta-feira, temos mais uma talk, neste caso sobre o jogo online e a sua regulamentação. É um tema também bastante interessante e inovador aqui, não apenas em Portugal, mas também noutras jurisdições. No Brasil, por exemplo, há muito que se fala da necessidade de regulamentação desta matéria e vamos ter também um convidado, o Luís Filipe Maia, do Brasil, para dar a sua experiência e as suas notas sobre isto. E, obviamente, colegas de Macau, que são especialistas no jogo. Aliás, a Fátima está ali a sorrir porque um dos colegas é precisamente, aliás, o Carlos Eduardo, que fará a moderação, é colega da Fátima na MDME. Para terminar, agradecer, obviamente, a vossa presença e a vossa disponibilidade e a participação de todos e os comentários e questões que colocaram. Eu acho que foi, de facto, muito interessante e muito esclarecedor. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.